Deus em Cristo seja louvado. Amados irmãos, anciãos, diáconos, cooperadores desta bendita graça, desta nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Eu, o irmão Francisco do Ceará, ainda não faço parte deste ministério da nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Irmãos, a base de tudo o que nós pregamos deve ter a sua base nas Escrituras Sagradas e não em doutrinas diversas. Vamos fazer uma leitura na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Paulo disse: o Paulo não estava falando de si mesmo, mas pela guia do Espírito Santo. Estas exortações de Paulo não eram só para o seu tempo, tem a sua validade de geração em geração até a consumação dos séculos. Paulo começa dizendo: se alguém ensina alguma doutrina diversas e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo e com a doutrina que é segundo a piedade, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfias, injúrias, suspeitas maliciosas, disputa de homens corruptos de entendimento e privado da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. E de fato, é grande fonte de lucro a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar daqui. Tendo, porém, o alimento e o vestuário, estaremos com isso contentes. Mas os que querem tornar-se ricos caem em tentação e em laços e em muitas concupiscências loucas e nocivas, as quais submergem os homens na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nesta cobiça alguns se têm desviado da fé e se transpassado a si mesmo com muitas dores. Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas, segue o amor, a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão, e que guarde este mandamento sem mácula, irrepreensível até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual no tempo certo manifestará o bem-aventurado e único soberano, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que possui ele só a imortalidade e habita em luz inacessível, a quem nenhum dos homens tem visto e nem pode vir, ao qual seja honra o poder para todo sempre. Amém. Amados irmãos do Ministério da Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil, vamos meditar nestes conselhos do Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo sobre doutrinas diversas. O que vem a ser doutrinas diversas? Para nós da Nova CCB, qualquer doutrina que não tiver base nas palavras do Senhor Jesus Cristo, podemos considerar como doutrinas diversas. Irmãos que fazem parte do ministério da Nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil, irmãos, nós temos que fazer uma análise sobre as doutrinas diversas que a antiga CCB, Congregação Cristã no Brasil, ensina. Persevera até o fim, disse Paulo, até a volta de Jesus Cristo, na doutrina do Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos trazer nenhuma doutrina diversas da antiga CCB para a nova CCB. Quando a gente se muda de uma casa para outra, temos que trazer todas as bagagens de uma casa para outra casa. No nosso caso, nós estamos mudando de uma casa velha para uma casa nova. Agora nós temos que deixar muitas bagagens da casa velha. Tem muitas bagagens que, se nós trouxer para a casa nova, vai sujar a casa nova. Tem muitas sujeiras da casa velha que não podemos trazer para a casa nova. E estas sujeiras da casa velha é as doutrinas diversas. Vamos mostrar algumas doutrinas diversas que não podemos trazer da casa velha para a casa nova? Vamos dar alguns exemplos de sujeira da casa velha que não podemos trazer para a casa nova. O rebatismo é uma das doutrinas diversas que, se nós trouxer
da casa velha para a casa nova, vai sujar a casa nova. Outra doutrina diversa que nós não podemos trazer da casa velha para a casa nova. A doutrina que quem sair da casa velha para a casa nova está saindo da graça de Deus, porque a verdadeira graça de Deus é a casa velha. Saiu da casa velha, perdeu a salvação, porque a salvação só se encontra na casa velha. Fora da casa velha não tem salvação. Doutrinas diversas que tem que ficar na casa velha e não podemos trazer para a casa nova, porque suja a casa nova. Outra doutrina diversas que nós não podemos trazer para a casa nova. A doutrina que só o batismo feito pela casa velha tem validade. O batismo das outras igrejas não tem validade para o ministério da casa velha. Mais uma doutrina diversa que não podemos trazer da casa velha para a casa nova. Outra doutrina diversa da casa velha que não podemos trazer para a casa nova. A doutrina diversa que só é irmãos se pertencer à casa velha e for batizado na casa velha, pelo ministério da casa velha. Essa doutrina é diversa e antibíblica, suja, tem que ficar na casa velha, não podemos levar para a casa nova. Para onde nós estamos acabando de se mudar. A doutrina diversa e mais suja, que não se pode levar para a casa nova, é a doutrina do rebatismo. A doutrina do rebatismo é tão suja e imunda que chama o Senhor Jesus Cristo de mentiroso. Uma igreja que admite que o batismo ordenado por Jesus Cristo não tem validade, não é digna de se chamar de cristã. Irmãos e ouvinte da palavra de Deus, a bagagem que nós temos que deixar na casa velha é grande. É muito maior do que nós imaginamos. Tudo que for antibíblico é bagagem que tem que ficar na casa velha. A casa velha vai cair porque foi edificada sobre a terra. Quem lembra daquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 7, 21 a 29? As duas casas, uma casa edificada na rocha e a outra edificada na terra, sem alicerce. Só com uma neblina a casa caiu e foi grande a sua queda. A casa velha caiu não foi porque era velha, caiu porque foi edificada sobre a terra. Caiu, a casa velha caiu porque não tinha alicerce. Caiu não foi porque era edificada sobre rocha, era edificada sobre a terra. Tudo que é pertencer à casa velha, que for antibíblico, deixem na casa velha. Só levem na mudança para a casa nova o que for do Senhor Jesus Cristo. O que não for do Senhor Jesus Cristo, deixem na casa velha. Casa Nova, Comunidade Cristã no Brasil. Casa Velha, Congregação Cristã no Brasil. Na teoria, é Congregação Cristã no Brasil. Na prática, não tem nada de cristão. Eu tenho medo de que alguns irmãos que estão se mudando da casa velha para a casa nova e querer trazer alguma bagagem da casa velha para a casa nova. Se o ministério da casa nova aceitarem alguns irmãos trazer bagagem da casa velha para a casa nova, mais tarde vão se arrepender e é tarde demais, porque depois da bagagem estar dentro de casa, para tirar para fora é muito difícil de se tirar para fora da casa. Irmãos, a casa nova está limpa e não vamos permitir que lixo da casa velha venha sujar a casa nova. E o lixo mais sujo da casa velha é o lixo do rebatismo e a prepotência, a arrogância e a soberba do ministério da casa velha. Se o apóstolo Paulo estivesse pessoalmente hoje, no século XXI, ele pregaria para o ministério da Congregação Cristã no Brasil as mesmas palavras que ele pregou para Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14. Paulo chamaria o ministério da CCB do Brás de prepotente, arrogante e soberbo. Prepotente porque eles estão acima da autoridade do Senhor Jesus Cristo. Arrogante porque eles se julgam os melhores da terra. Soberbo porque ensinam doutrinas diversas.
desmentindo os ensinamentos e doutrina do Senhor Jesus Cristo. Paulo disse para o seu cooperador Timóteo que todos que discordassem das palavras e doutrina do Senhor Jesus Cristo é um soberbo e nada sabe. O tal é um prepotente, arrogante e soberbo. É muita soberba. O Senhor Jesus Cristo ensinou uma doutrina e o ministério da CCB do Brás invalida esta doutrina ensinada por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, se aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 18 a 20, se ele ainda estivesse na carne, ninguém podia invalidar. Imagine que as palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 28, 18 a 20, ele não estava mais na carne, estava em espírito, em um corpo glorificado pelo Pai Celestial. É muita soberba por parte de um ministério religioso dizer que o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo não tem validade, é inválido. João concorda com Paulo sobre as doutrinas diversas. Veja a segunda carta de João, capítulo 1, versículo 8 a 10. João diz: quem não pratica a doutrina de Cristo não tem Deus. E quem não tem Deus não é de Cristo, ou não é cristão. Confira na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 3 a 14, segunda carta de João, capítulo 1, 7 a 10. A falta de conhecimento das Escrituras é a causa das lideranças religiosas errarem tanto. E além de errarem tanto, ainda fazem os seus fiéis errarem também. O próprio Jesus Cristo sentiu esta dificuldade nos religiosos do tempo em que ele esteve nesta baixa terra. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. São estes os motivos, o porquê o ministério da Congregação Cristã no Brasil erra tanto, porque não conhece as Escrituras e nem o poder de Deus. Vejam bem o pensamento do ministério do Brás, que preside a CCB do Brás, é que eles são irrepreensíveis e tudo o que eles ensinarem, os seus fiéis estão obrigados a obedecerem. Ninguém pode questionar nada com o ministério da CCB do Brás. Eles são irrepreensíveis e não aceitam correção nem de Deus. Nem Deus pode corrigir o ministério da CCB do Brás. Se Deus mandar um anjo dos céus para corrigir os anciãos da CCB do Brás, eles resistem na face do anjo e não obedecem. E não obedecem à voz de Deus pela boca do seu anjo. Uma das coisas condenáveis pelas Escrituras é a acepção de pessoas por serem mais pobres. Eu pude contemplar tudo isso na CCB presidida pelo Ministério do Brás. Eu sou uma das vítimas das acepções na igreja, porque sou pobre materialmente. Nunca tive uma oportunidade na igreja, porque não tenho um transporte. Hoje só quem tem oportunidade na CCB é quem tem bens materiais. Hoje na CCB, para entrar no ministério, é escolhido a dedo. Se um ancião apontar o dedo para um irmão, para o ministério, e se outro irmão tiver um transporte, o dedo será encolhido porque o irmão não tem um transporte para trabalhar na obra de Deus, diz eles. Para trabalhar na obra de Deus, na CCB do Brás, precisam ter dom. Só precisa ter um transporte, não precisa ter dom. E obedecer às doutrinas diversas ensinadas pelo ministério da CCB do Brás. Mensalmente tem uma reunião do ministério, e nestas reuniões é aonde o ministério menos aprendem a não questionar nada com as doutrinas diversas que o ministério do Brás ensina nos púlpitos e de ensinamentos. Tem os tópicos de ensinamentos para os fiéis e tem os tópicos de ensinamento para o ministério.
E ai do irmão do ministério que discordar com qualquer um tópico que o ministério do Braz ensinar. Os ensinamentos dos anciãos do Braz são inquestionáveis, são incorrigíveis. Os anciãos do Braz são incorrigíveis, são irrepreensíveis. Nem Deus pode corrigir o ministério do Braz. Para os anciãos da CCB do Braz, Deus transferiu todo o poder que ele tinha entregado ao seu Filho Jesus Cristo. Agora, este poder não está mais com o Senhor Jesus Cristo, está com os anciãos da CCB do Braz. Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. O seu Filho Jesus Cristo, o amado do Pai. Não tenho certeza, mas parece que depois que o Senhor Jesus Cristo subiu para os céus, o poder que o Pai Celestial tinha entregado a ele, ele transferiu para os anciãos da CCB do Braz. Vejam que, depois que os anciãos do Braz assumiram o poder e a autoridade de ligar e desligar o que eles bem quiserem aqui na terra, anularam e validaram o batismo ordenado por Jesus Cristo, em Mateus 28, 18 a 20. Todos os batismos que foram feitos antes da fundação da CCB Ministério do Braz são anulados, são inválidos. São anulados. Todos que foram batizados antes da CCB do Braz, se quiserem ir para os céus, têm que aceitar o rebatismo dos anciãos do Braz. Os anciãos assumiram, ou eles asseguram para os seus ouvintes, que no dia do batismo, eles dizem: sem este batismo ninguém entra nos céus. Ouça, sem esse batismo da CCB do Braz, ninguém entra no reino dos céus. Assim pregam os anciãos. Até o poder da salvação, que só ao Senhor Jesus Cristo pertencia, Deus o transferiu para os anciãos da CCB do Braz. Todo o poder e autoridade de batizar e salvar, ordenado por Jesus Cristo nos evangelhos, agora este poder está, e esta autoridade de batizar e salvar está com os anciãos da CCB do Braz. Ninguém tem esta autoridade aqui na terra de batizar ou salvar, senão o ministério da CCB do Braz. Irmãos, Deus tem me impulsionado a pregar esta mensagem, advertindo o ministério da nova CCB, a comunidade cristã do Brasil, que tenham muito cuidado com a bagagem da antiga CCB do Braz. A bagagem negativa da CCB do Braz não é só o rebatismo. Tem dezenas de bagagens negativas que tem que ficar na CCB do Braz e não pode ser transportada para a nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Tenho analisado o culto de busca de dons na CCB do Braz. Pude perceber que o único objetivo do culto de busca de dons da CCB do Braz é somente para buscar os dons de falar em línguas estranhas. Veja o dom de línguas mais copiado na CCB do Braz: alamanaia, calamanaia, ali. A maioria da Irmandade falam a língua alamanaia e ali. Esta bagagem tem que ficar na casa velha da CCB do Braz. Não se pode trazer esta bagagem da CCB do Braz para a nova CCB Comunidade Cristã no Brasil. Tem muitas coisas que tem que ficar na CCB antiga e não podemos trazer para a nova CCB. Tem muitos dons de línguas na CCB antiga que não se pode trazer para a nova CCB, Comunidade Cristã no Brasil. Irmãos que fazem parte do ministério da nova CCB, não aceitem que os irmãos que estão vindo da velha CCB do Braz tragam bagagem da velha CCB do Braz para a nova CCB. Que o manual da nova CCB seja unicamente as palavras do Senhor Jesus Cristo. Uma das bagagens da CCB do Braz que mais o Senhor Jesus Cristo repudia, ou que ele repudiou,
foi a bagagem da hipocrisia. Veja em Mateus 23. Quantas vezes o Senhor Jesus Cristo disse com os fariseus: ai de vós, fariseus hipócritas. A bagagem da hipocrisia é uma das bagagens mais prejudicial que praticam na antiga CCB do Brás. Outra bagagem abominável que se pratica na CCB do Brás é a bagagem do rebatismo, que o Senhor Jesus Cristo mais repudiou. Veja, Mateus 23:15. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, que percorrei mar e terra para fazer um prosélito, e depois de fazer um prosélito, tornais filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês. Os irmãos da antiga CCB do Brás talvez não saibam disso. A CCB Ministério do Brás é uma das instituições religiosas que mais praticam o proselitismo. Poucos irmãos da antiga CCB e da nova CCB sabem o que é fazer prosélito. Para quem não sabe o que é fazer prosélito, conforme as palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Mateus 23:15, fazer prosélito é seduzir as pessoas de outras religiões a passar para a sua religião. No caso da CCB do Brás, forçam as pessoas das outras religiões a passar para a CCB, dizendo eles que, se não vier para a CCB do Brás, não tem salvação nem o direito de entrar no reino dos céus. Pastores de mais de 20 anos de Assembleia de Deus se passam para a CCB do Brás, porque acreditam que a CCB do Brás é a salvadora, como ensinam os fariseus e prosélitos, ou como ensinam os fazedores de prosélitos, que só tem salvação na CCB do Brás. Fora da CCB do Brás não tem salvação. Só a CCB do Brás é a guardadora da salvação. E para se salvar tem que aceitar o rebatismo da CCB do Brás. Com o rebatismo da CCB do Brás, sem o rebatismo da CCB do Brás, ninguém se salva. Ninguém entra no reino dos céus. Assim ensinam os anciãos da CCB do Brás. No dia de batismo, irmãos, a bagagem do proselitismo é mais uma bagagem que tem que ficar na CCB do Brás e não se pode trazer para a nova CCB Comunidade Cristã no Brasil. Se os irmãos soubessem o que é fazer prosélito, nunca mais eles queriam trazer as pessoas das outras igrejas para a CCB do Brás. Tem um meio de não fazer prosélito, é não seduzir ninguém das outras igrejas para passar para a sua religião. Nós temos que anunciar a graça de Deus para as pessoas que ainda não conhecem a graça de Deus, só conhecem a lei da antiga aliança. É lamentável a antiga CCB do Brás falar tanto na graça de Cristo e desconhecer a graça de Cristo, desconhecerem a graça de Deus. A graça de Deus é o Senhor Jesus Cristo, e a CCB do Brás reconhece que a graça de Deus é a CCB do Brás. Para a CCB do Brás ser a graça de Deus, o Filho de Deus perde a graça de Deus. O Pai, para a CCB do Brás ser a verdadeira graça de Deus, tinha que obedecer à doutrina do Filho de Deus. Para a CCB do Brás ser a verdadeira graça do Filho de Deus, ela tinha que reconhecer o batismo somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se a CCB do Brás fosse a verdadeira graça de Deus, não anulava o batismo ordenado por Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, a quem o Pai entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Aonde está a autoridade do Filho de Deus na CCB do Brás? Se o batismo ordenado pelo Filho de Deus não tem validade na CCB do Brás, como alguém pode acreditar que a CCB do Brás seja a verdadeira graça do Filho de Deus? Só acredita que a CCB do Brás é a verdadeira graça do Filho de Deus quem não tem conhecimento das Escrituras e nem do poder de Deus. Por quê? Se Deus entregou todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo, o ministério da CCB do Brás
não tem nenhuma autoridade para anular o batismo ordenado pelo Filho de Deus. Tudo dos irmãos da CCB do Brás é por revelação. Agora eu pergunto para o ministério da CCB do Brás, qual foi o Espírito que revelou para vocês que o batismo ordenado pelo Filho de Deus está errado? Ou seja, estava errado para vocês consertar? Quem revelou para o ministério da CCB do Brás que o batismo ordenado pelo Filho de Deus estava errado? Foi 3 espíritos. O primeiro espírito se chama prepotência, o segundo espírito se chama arrogância, o terceiro espírito se chama soberba. Esses 3 espíritos revelaram para o ministério da CCB do Brás que o batismo ordenado por Jesus Cristo, Filho de Deus, estava errado, precisando de conserto. Os espíritos revelaram para o ministério da CCB do Brás que anulassem o batismo que o Filho de Deus ordenou em Mateus 28, 18 a 20, porque não estava certo, estava errado. Com esta revelação, o ministério se pronuncia na corte em São Paulo, ou se reúne na corte em São Paulo, no Brás, e concordaram em fazer um rebatismo diferente que o Filho de Deus não ordenou em Mateus 28, 18 a 20. Depois destas revelações desses 3 espíritos, todos os anciãos do Brás concordaram em anular o batismo ordenado por Jesus Cristo em Mateus 28, 18 a 20. Os irmãos do ministério da CCB do Brás não sabem quem é estes personagens invisíveis que só fazem tudo ao contrário do certo. Estes personagens trabalham oposto ao Filho de Deus aqui na Terra. Tudo que o Filho de Deus ensinou aqui na Terra, estes 3 espíritos dizem que está tudo errado. Veja que absurdo, irmãos. Homem se dizendo ungido por Deus, escolhido por Deus, e anulando as ordenanças do Filho de Deus aqui na Terra, dizendo que foi revelado para eles que tinham que anular o batismo que o Filho de Deus ordenou quando ele esteve nesta terra. E ficou escrito em Mateus 28, 18 a 20. Porque o certo é como eles estão batizando, e não como o Senhor Jesus Cristo ordenou em Mateus 28, 18 a 20. Será que podemos chamar de cristãos quem anula as ordens do Senhor Jesus Cristo? Será que podemos admitir uma instituição religiosa como cristã, anulando as ordenanças do Senhor Jesus Cristo? O que é ser cristão para quem anula a doutrina de Cristo? Com os atos que o ministério da CCB do Brás praticam, não podemos considerar a congregação cristã como cristã. Cristã na teoria, na prática, não é cristã. O Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, 12 a 15, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Irmãos, não se justifiquem que a falta de amor é cumprimento das profecias do Senhor Jesus Cristo. Porém, parem e pensem nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Como ele disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E este esfriamento não é para estar nas vidas dos cristãos. O amor dos cristãos nunca pode esfriar. Nos que o amor está esfriando é porque os tais estão multiplicando a iniquidade nas suas vidas. O iníquo não tem amor no seu coração. O que reina nos corações dos que cometem iniquidade é hipocrisia e fingimento. Tem muitos iníquos que têm a aparência de cristãos, mas não são cristãos, são hipócritas e fingidos. É o primeiro sinal de um iníquo, é não amar o seu próximo e nem os irmãos. Depois que a iniquidade entrou na CCB Ministério do Brás, o amor dos irmãos esfriou para com os irmãos da própria congregação. Vocês talvez me desmintam e digam que isso não é verdade. Vou lhe provar que tudo é verdade, porque eu sou uma das vítimas da falta de amor dos irmãos para comigo.
Este desprezo dos irmãos do ministério para com alguns dos irmãos é muito prejudicial, porque tem muitas almas morrendo por ser desprezada pelos irmãos, não só do ministério, mas por parte de toda a sua membresia, ou toda a irmandade da CCB do Brás. Esta falta de amor é geral, que começou pelo ministério e com o passar dos tempos atingiu toda a irmandade do Brasil. Eu sei que ainda existem irmãos que têm amor pelos irmãos e pelo próximo, mas isso é joia rara de se encontrar nos nossos dias atuais. Fiz um teste com os irmãos do ministério e com a membresia, se eles tinham amor verdadeiro para com os irmãos. Parei de congregar para fazer um teste com os irmãos. Passou-se uns 3 meses, passou-se mais meses, para comprovar que a iniquidade nos irmãos e que o amor esfriou no meio dos irmãos da CCB do Brás. Já faz mais de 6 meses que não congrego. Me pergunte quantas vezes eles vieram me visitar aqui na minha casa. Até hoje não apareceu nenhum dos irmãos da minha comum para me visitar. Sabe por que não recebi nenhuma visita dos irmãos? Porque eu sou pobre, não tenho um carro na garagem e nenhuma poupança no banco. Quer ser bem visto na CCB do Brás? Seja dono de muitos bens materiais. Pelo contrário, se não tiver bens materiais e dinheiro no banco, é desprezado pelos irmãos da CCB do Brás. Ainda estou esperando a visita dos irmãos na minha casa, mas parece que isso é impossível para mim. A minha alma chora dentro de mim por eu não ter nenhum valor para os irmãos da Congregação Cristã do Brasil. Me sinto desprezado, abandonado pelos irmãos da CCB do Brás. Me sinto como uma ovelha desgarrada do rebanho, caída no deserto, sem ter quem a procure. Tem muitas ovelhas na mesma situação que eu me encontro, quebradas, feridas, sem ter quem os cure, sem ter quem os procure para sarar as nossas feridas. Irmãos, sinceramente, igrejas como a CCB do Brás, se fechasse as portas, daria lucro para Deus, porque estas igrejas que abriram as portas para entrar a iniquidade e esfriar o amor, está dando prejuízo para Deus aqui na terra. A CCB do Brás se alimenta de enganação. O ministério vive enganando e sendo enganado por 3 espíritos mentirosos, que é aqueles 3 espíritos que João viu no Apocalipse 16, 13 e 14. Estes espíritos têm rodeado toda a face da terra. Começou aqui no Brasil e tem muitos irmãos, até de ministério, que não sabem e vivem enganados até hoje, pensando que a CCB não é brasileira. A CCB do Brás nasceu aqui no Brasil. A CCB do Brás é 100% brasileira. Tem muitos irmãos enganados, pensando que a CCB foi trazida pelo irmão Luiz Franciscon, dos outros países aqui para o Brasil. O irmão Luiz Franciscon trouxe dos outros países a Assembleia Cristã. Aí sim, esta é que está mais próxima da doutrina do Filho de Deus, ou da graça do Filho de Deus, sem sombra de dúvida, sem questionamento. A CCB do Brás é uma dissidência que saiu da Assembleia Cristã para blasfemar contra a graça do Filho de Deus aqui na terra. O ministério da CCB do Brás dizem que tudo lá é por revelação. É verdade, tudo na CCB do Brás é por revelação. E quem revela tudo na CCB do Brás é 3 espíritos, aqueles mesmos espíritos que João viu no Apocalipse 16, 13 e 14. São 3 espíritos para 3 personagens: o dragão, a besta e o falso profeta. O dragão, a besta e o falso profeta
atuam na CCB do Brás. A CCB do Brás é sustentada por 3 espíritos que João viu em Apocalipse 16, 13 e 14. Cada um destes espíritos tem um nome: prepotência, arrogância e soberba. Veja a prepotência do Ministério do Brás, que comanda as congregações do Brasil ao Japão. É muita prepotência e ousadia anular o batismo ordenado pelo Senhor Jesus Cristo, o autor da graça de Deus. Como pode a CCB do Brás ser a graça de Deus, anulando as ordenanças do autor da graça de Deus? Como o ministério da CCB do Brás pode dizer que é a graça de Deus? Com o ministério da CCB do Brás, cumpre-se a profecia de Paulo em 1 Timóteo 4, 1, 2, 2 Timóteo 3, 1 a 9, 2 Timóteo 4, 1 a 4. O Espírito diz expressamente que em tempos vindouros alguns apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm a sua própria consciência cauterizada. Somente os homens com a mente cauterizada podem anular uma ordem do autor da graça de Deus. Os homens com a mente cauterizada dá ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Veja que quem falou com Paulo foi o Espírito Santo. E os espíritos de demônios é quem revela para os homens que têm a mente cauterizada que o batismo ordenado pelo autor da graça de Deus é inválido, não tem nenhum valor. Quem foi batizado somente no batismo ordenado pelo autor da graça de Deus tem que rebatizar. Somente os espíritos dos demônios têm ousadia de revelar que o batismo ordenado pelo autor da graça de Deus não tem validade. E tem que aceitar o rebatismo revelado pelos espíritos enganadores. Será que existe uma enganação maior do que essa? Invalidar o batismo ordenado por Jesus Cristo, Filho de Deus, o autor da graça de Deus? Pode ter uma enganação igual a essa, mas maior não tem. Os demônios trabalham oposto ao Filho de Deus aqui na terra. Paulo diz que o Deus deste século cega os entendimentos para que as pessoas creiam na mentira, pensando que estão crendo na verdade. Será que já passou na consciência do ministério da CCB do Brás que eles estão enganando e sendo enganados? Será que já passou na mente do ministério da CCB do Brás que o rebatismo Deus não aprova? Será que já passou pela mente do ministério da CCB do Brás que anular o batismo ordenado por Jesus Cristo é dar ouvido à doutrina de demônios? Os amados irmãos e ouvintes, talvez, pensem que o pregador desta mensagem está revoltado com o ministério do Brás. Eu não estou revoltado com o ministério do Brás. Eu estou revelando para o mundo inteiro as verdades que o ministério da CCB do Brás precisa ouvir e ninguém tem coragem de falar. Mas quando Deus levanta um atalaia, o atalaia tem que avisar: estamos limpos do sangue do ministério da CCB do Brás. Não nos omitimos de falar tudo o que o ministério do Brás precisava ouvir, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. O recado de Deus está sendo dado para o ministério da CCB do Brás. Irmãos, jamais eu queria, da minha própria vontade, falar palavra desta natureza para o ministério da CCB do Brás. Sou obrigado a falar tudo isso que vocês estão ouvindo, ou que vocês estão acabando de ouvir no decorrer desta mensagem. Tudo sobre o ministério da CCB do Brás. Quem pode acreditar nas palavras do atalaia de Deus? Para cada época, Deus tem um atalaia para levantar na terra. No tempo do profeta Ezequiel, Deus falou com o seu profeta e disse: fala para os líderes religiosos de Israel, ou que eles ouçam ou deixem de ouvir. Ezequiel deu o recado de Deus para os líderes religiosos de Israel. Deus se comprazeu do povo religioso do século XXI
está levantando o seu atalaia no século XXI, no terceiro milênio. Deus levanta o seu atalaia no século XXI para falar com o ministério da CCB do Brás. Por quê? O ministério da CCB do Brás tem levado milhares de fiéis a acreditar que a CCB do Brás é a verdadeira graça de Deus na Terra. E isso não é real, que a CCB do Brás é a verdadeira graça de Deus na Terra. Até quando o ministério da CCB do Brás vai enganar milhares e milhares de inocentes na Terra? Mentindo e enganando os pobres religiosos, que Deus só habita na CCB do Brás. Isso é uma enganação. Deus não habita em nenhuma instituição religiosa aqui na Terra. Se Deus habitasse nas religiões aqui na Terra, eu tenho certeza que na CCB do Brás, Deus não passaria nem perto da CCB do Brás. Porque o ministério da CCB do Brás faz oposição ao Filho de Deus aqui na Terra. Como é que a própria graça de Deus vai fazer oposição contra o Filho de Deus aqui na Terra? Os fanáticos da CCB do Brás não concordam que o ministério da CCB do Brás faz oposição ao Filho de Deus aqui na Terra. Uma atalaia de Deus não diz nada que não possa provar dentro das Escrituras. Quando eu disse que o ministério da CCB do Brás faz oposição ao Filho de Deus aqui na Terra, nós temos provas concretas nas Escrituras que o ministério da CCB do Brás faz oposição ao Filho de Deus aqui na Terra. Vejamos Mateus 28, 18 a 20, Mateus 23, 8 a 10. O ministério da CCB do Brás faz oposição ao batismo ordenado por Jesus Cristo. O ministério da CCB do Brás faz oposição ao Senhor Jesus Cristo, que todos nós somos irmãos, independente do credo religioso que alguém professe. O ministério da CCB do Brás ensina que só é irmãos se for batizado no batismo da CCB do Brás. Isso é ou não é fazer oposição ao Filho de Deus aqui na Terra? Deus entregou todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. O ministério da CCB do Brás não considera a autoridade do Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra. O Senhor Jesus Cristo ordenou que se batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ministério da CCB do Brás faz oposição ao batismo ordenado por Jesus Cristo e batizam em um batismo interpretado pela carne e não pelo Espírito de Cristo. A heresia do ministério da CCB do Brás não é só porque batizam usando primeiro o nome de Jesus Cristo e depois o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As heresias do ministério da CCB do Brás é anular o batismo feito somente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só existe um só batismo, afirma Paulo aos Efésios 4, 1 a 6. Paulo afirma que há um só batismo. Se alguém já foi batizado por imersão nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, já está batizado, não é necessário de rebatismo. Se alguém já foi batizado por imersão nas águas, somente em nome de Jesus Cristo, já está batizado, não há necessidade de rebatismo. O problema do ministério do Brás e suas heresias destruidoras é porque eles anulam o verdadeiro batismo ordenado pelo autor da graça de Deus, o Senhor Jesus Cristo. Acreditamos que todos que desobedecerem às ordens do Senhor Jesus Cristo estão desobedecendo a ordem do Espírito Santo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Quem concorda comigo que o ministério da CCB do Brás se opõe contra a graça do Filho de Deus aqui na Terra e contra o Espírito Santo? Quem foi que foi para os céus e enviou o Espírito Santo para ficar conosco para sempre? O apóstolo Pedro, depois que foi revestido com o poder do Espírito Santo, ele afirma que o Espírito Santo só pode habitar em quem obedece às ordenanças do Filho de Deus. Veja Atos 5:32. E nós somos testemunha destas coisas, e bem assim o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Irmãos, parem e pensem. Se o Espírito Santo só é dado àqueles que lhe obedecem,
como fica o ministério da CCB do Braz? Desobedecendo às ordens do Filho de Deus? Será que desobedecendo ao Filho de Deus não está desobedecendo ao próprio Deus? Vamos examinar as Escrituras sobre o assunto? Se quem desobedece ao Filho de Deus tem o Espírito Santo? Atos 5,32, 1 João, ou 2 João, irmãos, perdão. 2 João, capítulo 1, 7 a 10. Todo aquele que vai além dos ensinos de Cristo, não permanecer nele, não tem Deus. Quem permanece nos ensinos de Cristo, esses têm tanto o Pai como o Filho. 1 João 5, 19 a 21, está escrito: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Sabemos também que já veio o Filho de Deus e nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro Deus. E nós estamos no verdadeiro Deus, isso é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Se Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, então está descartado que o ministério da CCB do Braz tenha algum dia recebido o Espírito Santo. Quem confirma que o ministério da CCB do Braz não tem o Espírito Santo é as Escrituras, a qual foi inspirada pelo Espírito Santo. Veja 2 Timóteo 3, 10 a 17, 2 Pedro 1, 16 a 21. Não tem nenhuma possibilidade de quem desobedecer às ordens de Jesus Cristo receber o Espírito Santo aqui na terra. O Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que vem a ser pobre de espírito? O pobre de espírito não visa as coisas terrenas, visa as coisas dos céus. Os pobres de espírito aprendem com o Senhor Jesus Cristo e obedecem todas as suas ordenanças aqui na terra. Veja, Mateus 11, 25 a 30. O que é ser pobre de espírito? Os pobres de espírito não dão ouvido à voz dos espíritos enganadores. Os pobres de espírito só ouvem a voz do Espírito Santo. Os pobres de espírito examinam as Escrituras e creem nelas como inspiração divinas. Os pobres de espírito recebem da plenitude de Deus graça sobre graça, porque a verdadeira graça de Deus veio por meio de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Veja João 1, 16, 17. 100% das lideranças religiosas ainda não entenderam as Escrituras nos seus originais. Usam as Escrituras nas suas igrejas, mas não crê nas Escrituras como inspiração divinas. Destes 100% das lideranças religiosas que não compreendem as Escrituras sagradas nos seus originais, estão os anciãos da Congregação Cristã do Braz. O ministério da CCB do Braz se justificam que somente a CCB do Braz é a verdadeira graça de Deus na terra. Quem examina as Escrituras sagradas descobre aonde nós podemos encontrar a verdadeira graça de Deus, que não é na CCB do Braz. Ou seja, nós não podemos encontrar a graça de Deus em nenhuma instituição religiosa na face da terra. Nenhuma instituição religiosa tem a verdadeira graça de Deus e não conhece a verdadeira graça de Deus. Então, irmãos, vocês podem me perguntar: e aonde eu posso encontrar a verdadeira graça de Deus? Não procure a graça de Deus na Congregação Cristã do Brasil, que você não vai encontrar a verdadeira graça de Deus na Congregação Cristã do Brasil. Não procure a graça de Deus em nenhuma religião aqui na terra, porque você não vai encontrar a graça de Deus em nenhuma religião aqui na terra. A graça de Deus nós só podemos encontrar na face do Senhor Jesus Cristo e na face dos irmãos que sofrem por Jesus Cristo aqui na terra e pelo seu santo evangelho. Tem muita gente enganando ou enganada pensando que este evangelho pregado pelas religiões é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Este evangelho pregado pelas religiões é o evangelho do Deus deste século. Veja a carta de Paulo aos Gálatas 1, 6 a 12, 2 Coríntios 4, 1 a 7. O evangelho do Deus deste século cega os líderes religiosos e seus fiéis. O evangelho do Deus deste século é um falso evangelho que não tem nada a ver com o evangelho do Senhor Jesus Cristo. O ministério da CCB do Braz e os seus fanáticos afirmam que a CCB do Braz
tem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Quem quiser saber se na CCB do Brás tem o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo, examine as Escrituras, que você vai saber o que é o verdadeiro evangelho que é pregado pelos apóstolos de Jesus Cristo, não o evangelho que é pregado pela CCB do Brás. A CCB do Brás tem o seu próprio evangelho, a sua própria doutrina. O Deus da CCB do Brás é de carne e ossos. Quem já prestou atenção que os pregadores da CCB do Brás, eles mesmos se julgam deuses nos púlpitos das suas igrejas? Eles usam a palavra eu faço, eu autorizo, eu ordeno, eu faço isso, eu faço aquilo. Que eu estou com você. Não tenha medo, não tenha dúvida. Sou eu que estou falando com você. Você está dizendo no seu coração, será que é comigo que Deus está falando? O pregador, como está no lugar de Deus, no púlpito da igreja, repete as palavras para os seus fanáticos, que muitas vezes duvidam de que seja Deus mesmo que está falando com eles no púlpito da igreja. O pregador diz, é com você mesmo que eu estou falando, porque você está duvidando. Sou eu mesmo que eu estou falando com você. E eles pensam que é Deus que está falando com ele, mas é o homem. Para os fanáticos da CCB, o véu da lei ainda não foi rasgado por eles, ou para eles. O véu da lei continua nos seus corações. No dia que um deles se converterem ao Senhor Jesus Cristo, o véu da lei será rasgado. E nunca mais eles buscarão confirmação para nada nos púlpitos da CCB. O povo da graça de Deus tem acesso ao Pai Celestial por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus. O povo da graça de Deus não precisa mais de intercessor, de sacerdote da lei para falar com Deus pelo povo. O povo da graça de Deus tem um sacerdote eterno ao lado do Pai Celestial intercedendo por eles. Quantos negócios, compra e vendas, casamentos e outras coisas têm dado errado, tendo sido confirmado na igreja pelo profeta? É uma das maiores enganações da CCB, é acreditar que Deus fala com os fanáticos da CCB. Eu já contemplei irmãos murmurando e dizendo que Deus confirmou uma viagem e deu tudo errado. Quando é Deus que confirma, nada dá errado, tudo dá certo. Os irmãos, quando alguma coisa dá certo, eles testemunham. Mas quando dá errado, os irmãos não testemunham. Irmãos, como é que Deus confirma uma coisa e dá errado? Se Deus confirmar uma compra, uma venda ou um casamento, nunca vai dar errado. Se a confirmação que alguém buscou na igreja deu errado, é porque não foi Deus quem confirmou, foi o homem que o confirmou usando o nome de Deus. Os irmãos que buscam confirmação na igreja pela boca do pregador não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. As Escrituras não dão apoio aos profetas da CCB, que profetizam para a igreja usando o nome de Deus. Ouça, irmãos, que confio nos profetas da CCB. O que Deus tem a falar com você agora, por esta palavra. Que vocês confiam nos profetas da CCB e dizem que Deus falou comigo. Assim fala Deus para os profetas da CCB, hoje e agora. Veja Jeremias 14, 13 a 15. Jeremias 23, 21 a 32. Diz Deus para os profetas da CCB, que profetizam usando o nome de Deus, sem que Deus tenha falado com eles. Estes profetas da CCB falam da sua própria mente, do seu próprio coração, sem que Deus tenha ordenado que eles falassem para ninguém na igreja. Todos os pregadores da CCB têm que ser profeta mesmo, sem Deus ordenar que ele seja profeta. Ser profeta sem Deus ordenar, os tais profetas não terão a aprovação de Deus.
Não vou generalizar porque tem muitos irmãos que são sinceros e não profetizam mentira em nome de Deus. Depois que o ministério da CCB do Brás cometeu aqueles 2 gravíssimos adultérios, poucos irmãos sabem desses 2 gravíssimos adultérios que o ministério da CCB do Brás cometeu nesta década de 2012 para cá. Não se assustem com os 2 adultérios que o ministério da CCB do Brás cometeu nesta década atual. Primeiro adultério cometido pelo ministério da CCB do Brás, a correção do ponto de doutrina do inário número 4. Segundo adultério cometido pelo ministério do Brás, a correção do inário número 4. Esses 2 adultérios cometidos pelo ministério da CCB do Brás não é grave, é gravíssimo. Esses 2 pecados é tão gravíssimo que contamina até a membresia da CCB. Porque dão apoio a estes adúlteros e pensam que Deus fala na boca destes adúlteros. Deus não fala na boca de pecadores. Deus não tem compromisso com homens que não obedecem ao seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. Deus não fala na boca de pecadores. O compromisso de Deus é com a verdade. Deus não apoia mentirosos e nem adúlteros na sua obra aqui na terra. Irmãos, Deus não deixa ninguém se enganar por toda a vida. Um dia, tudo o que está oculto será revelado. Deus não podia deixar por mais tempo para revelar este segredo que estava oculto dentro da CCB do Ministério do Brás. Estes 2 adultérios cometidos pelo Ministério da CCB do Brás foi o suficiente para Deus revelar para os seus atalaias quem é a CCB do Brás. Esses 2 adultérios cometidos pelo Ministério da CCB do Brás abalou os céus e a terra. Esta correção do ponto de doutrina do inário número 4 e a correção do inário número 4 foi uma correção ao Espírito Santo. E corrigir ao Espírito Santo é corrigir a Deus. Deus é incorrigível. O Espírito Santo é incorrigível. Qual será o castigo que vão receber os que ousam corrigir o Espírito Santo? As Escrituras dão a resposta. O que vão receber os que se atrevem a corrigir o Espírito Santo. Isso é para quem crê nas Escrituras como inspiração divinas. Leia Mateus 7, 21 a 23, Mateus 25, 41 a 46, Romanos 2, 1 a 8, 2 Tessalonicenses 1, 5 a 10. Estas palavras são apenas advertência para que naquele dia ninguém seja pego de surpresa, e principalmente o ministério da CCB do Brás. Estou colocando como referência o ministério da CCB do Brás, porque eles se justificam ser os verdadeiros sem igual. Não tem um povo mais enganado do que o povo da CCB do Brás. Pensam que estão servindo a Deus e não estão servindo a Deus. Estão servindo ao homem. Que pensam que estão na graça e estão na lei de Moisés. A lei do ministério da CCB do Brás é mais rigorosa do que a lei de Moisés. Na lei de Moisés, para que uma pessoa fosse condenada, precisava 3 testemunhas. O ministério da CCB do Brás não são muitos diferentes. São muito mais rigorosos com os que pecam. Para o ministério do Brás, condenar um irmão, seja ele ancião, diácono ou cooperador, não precisa de testemunhas. Basta um disse-me-disse. Se um disse-me-disse chegar aos ouvidos do ministério do Brás, eles pegam um avião e vêm condenar o pecador, como se eles não tivessem nenhum pecado. Por não terem pecado, são os primeiros a tirarem a primeira pedra no pecador. O disse-me-disse chegou aos ouvidos do ministério do Brás que um ancião no Japão tinha pecado. O ministério do Brás pegou um avião, foram ao Japão condenar o ancião. O ancião, não conformado com a condenação, pediu uma auditoria, que se fizesse uma auditoria para provar sua inocência. Depois que foi feita a auditoria, o ancião condenado foi inocentado. Diante de Deus, como fica uma condenação dessa natureza? O ministério do Brás veio
na minha cidade condenou um ancião na minha comum. Condenaram o ancião da minha comum. Até hoje eu estou por saber por que condenaram o ancião da minha comum. No Brás não tem anciãos, tem juízes para condenar os inocentes. Deus está irado com o ministério da CCB do Brás, porque eles fazem julgamento precipitado, como fariseu, como os fariseus que condenavam ou condenaram o próprio Jesus Cristo, como fizeram com os anciãos do Japão. Quantos inocentes são condenados por este ministério do Brás injustamente? Se eu lhe perguntasse se o ministério do Brás merece perdão, o Senhor Jesus Cristo disse: não julgueis para que não sejam julgados, não condeneis para que não sejam condenados. Para que o ministério do Brás alcance perdão de Deus, eles precisam se arrependerem e pedir perdão a Deus por tantas almas que eles condenaram injustamente. Deus é misericordioso e cheio de amor, e longano em perdoar. Se o ministério da CCB do Brás se arrepender e pedir perdão a Deus, Deus está pronto para perdoar todas as injustiças feitas pelos juízes do Brás, ou seja, pelos anciãos do Brás. Como atalaia de Deus, estou advertindo o ministério da CCB do Brás, para que, porventura, eles ouvissem o toque da última trombeta, ou a trombeta do atalaia de Deus. Um atalaia de Deus não brinca de ser cristão, e nem inventa revelações falsas. Um atalaia de Deus tem o discernimento para discernir o certo e o errado, o santo e o profano, o verdadeiro e o mentiroso. O atalaia de Deus não brinca de ser cristão e nem aceita condenação injustamente, como faz o ministério da CCB do Brás. Nesta mensagem nós abordamos um assunto bem complicado, que é sobre a bagagem negativa que tem na CCB do Brás. E esta bagagem é muito perigosa para os irmãos que estão saindo da CCB do Brás para a nova CCB Comunidade Cristã no Brasil, que fazem parte do ministério da nova CCB. Tenham muito cuidado com a bagagem negativa da CCB do Brás. Não permitam que os irmãos que estão vindo da CCB do Brás tragam bagagem da antiga CCB do Brás para a nova CCB. Irmãos do ministério da nova CCB, não se alegrem com esse crescimento tão rápido da nova CCB. Tem muitos irmãos que saíram da CCB e ainda estão defendendo a CCB, da qual eles saíram de lá. Estes irmãos que saíram da CCB do Brás para a nova CCB ainda estão defendendo ela, vão voltar para a casa velha ou para a casa da mãe, CCB do Brás. Eu, o atalaia de Deus, o irmão Ferreira, saí da CCB do Brás, não defendo a CCB do Brás. Para eu defender a CCB do Brás, eu tinha que defender o ministério da CCB do Brás. Como atalaia de Deus, jamais eu posso defender um ministério prepotente, arrogante e soberbo. Irmãos que fazem parte do ministério da nova CCB, prestem atenção. Quando vocês verem um irmão que saiu da CCB do Brás para a nova CCB, defendendo a CCB do Brás, pode ficar certo que este irmão trouxe bagagem da CCB do Brás para a nova CCB. Não se esqueçam que um pouco de fermento leveda toda a massa. Massa nova, fermento novo. Se misturar a massa nova com fermento velho, vai azedar toda a massa. E a massa azeda, o pão não serve para nada, não presta para comer. Só vai prestar para jogar fora no lixo. Irmãos, eu estou vendo pelas redes sociais o que está acontecendo com os religiosos, igrejas sendo queimadas e outras sendo fechadas. Com esta nova ordem mundial, ninguém se engane. Muitas igrejas aqui no Brasil vão ser fechadas
e proibida de pregar a palavra de Deus. Algo fala forte ao nosso coração e diz: a Igreja de Cristo começou nas casas e vai terminar nas casas. Aguardem para ver o que o Atalaia de Deus está dizendo se cumprir. Esta mensagem é uma advertência para a nova CCB e para a velha CCB do Brás. Será que estes dois ministérios vão aceitar a advertência do Atalaia de Deus? O ministério da nova CCB e o ministério da antiga CCB do Brás? Para mim, se eles não aceitar, não vai alterar nada para mim. Se os dois ministérios não aceitarem a advertência, como Atalaia de Deus, eu não estou defendendo nenhuma doutrina de nenhuma igreja. Como Atalaia de Deus e defensor da doutrina do Senhor Jesus Cristo, estamos fazendo a nossa parte. O que os dois ministérios ouçam ou deixem de ouvir, estamos advertindo os dois ministérios para que, naquele dia, ninguém diga que não foi advertido por um Atalaia de Deus. Estamos limpos do sangue do ministério da CCB do Brás e estamos limpos do sangue e da membresia da CCB do Brás. E estamos limpos também de tudo o que poderá acontecer na nova CCB se aceitarem a bagagem da velha CCB do Brás. A bagagem negativa da CCB do Brás não é só a bagagem do rebatismo. Tem outras bagagens negativas que, se trouxer para a nova CCB, vai ser um desastre. Como se destruiu a antiga CCB, ou como se desastrou a antiga CCB do Brás. Vamos terminar a nossa mensagem de advertência para estes dois ministérios, nova CCB e velha CCB. Para a meditação dos amados irmãos, aconselhamos a toda a irmandade de toda a face da terra. Aconselhamos a vocês a meditarem nas Escrituras. Vejamos, Isaías 44, 26, Mateus 10, 40, 41, Lucas 10, 16, João 13, 19 e 20, Apocalipse 22, 16. Disse Deus pela boca do profeta Isaías: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Disse Jesus Cristo para João em Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar essas coisas em favor das igrejas, antes de tocar a última trombeta. Venho em breve, todo olho verá. Desperta, desperta, ó nação religiosa de toda a face da terra. O fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Quem está capacitado por Deus para acreditar ou para anunciar para os povos da terra que o fim vem e o fim vem sobre os quatro cantos da terra? Somente um Atalaia de Deus tem capacidade de anunciar para o mundo inteiro que o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Esta profecia de Ezequiel ainda não se cumpriu sobre os quatro cantos da terra, mas vai se cumprir, porque palavra de profeta não fala coisas que não venham a se cumprir na terra. Não fala coisas que ou mais cedo ou mais tarde não venham a se cumprir. Veja Ezequiel 7, 1 a 28. Deus não está satisfeito com a raça humana da face da terra, e os povos que mais irrita Deus é os povos religiosos da face da terra. A ira de Deus está sendo derramada sobre a face da terra, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira de Satanás. Veja Romanos 1, 18 a 32. Os povos que mais envergonham o Evangelho de Cristo hoje é os povos religiosos da terra. Somente um Atalaia de Deus tem coragem de falar as verdades para os líderes religiosos da terra. Tudo o que precisa ser revelado para o ministério da CCB do Brás foi revelado nesta mensagem de advertência. Esta é apenas uma advertência para o ministério da CCB do Brás. Deus capacitou este Atalaia para avisar para os povos da terra e mostrar os espíritos que estão atuando nas igrejas da terra e principalmente na CCB do Brás. São três espíritos: prepotência, arrogância e soberba. É duro falar coisas desta natureza para o ministério da CCB do Brás. Estamos de mãos limpas porque não
ocultei nada do que Deus me mandou falar. E ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi, ai de mim se eu me calar com Deus me mandar falar. Estamos limpos do sangue de todos que ouvirem esta mensagem. Então este é o conselho dos céus, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Amém.